Essa é a relação da minha bike com o Deore 5100, com praticamente 2.000 km rodados. E eu já vou deixar um aviso também que meu intuito aqui não é ditar nenhuma regra ou passar informações técnicas, extremamente técnicas, porque eu sou um cara iniciante, assim como eu falei no outro vídeo, e o meu intuito realmente é só passar a minha experiência para vocês. Porém, aqui eu vou falar um pouco mais especificamente sobre a relação e por que eu decidi colocar um câmbio Deore, um cassete Sunrace e um pé de vela Absolute. Quando eu comprei essa bike, ela era uma relação 2x9 da marca Sunrun. É uma marca bem singela, assim, bem simples, né? E pro preço que custou essa bike, ela era uma relação somente para você rodar num ambiente um pouco menos agressivo, como estradões, por exemplo, ou trilhas, né? Que são ambientes que exigem mais da relação, exigem mais força também e acabam, consequentemente, desgastando mais o sistema e exigindo um sistema mais robusto. Então eu comecei a pedalar aqui na ciclofaixa, andei bastante, só que quando eu comecei para as estradas, aí a coisa começou a ficar um pouco mais complicada e essa relação num curto espaço de tempo, ela começou a ficar bem ruim, começou a desalinhar muito ali o câmbio, pulava muita marcha, apesar das regulagens que fazia, não ficava muito bom, e aí começou a ficar um negócio meio chato de você pedalar e ter que parar, arrumar a corrente, e aí eu decidi trocar primeiramente o câmbio, né? Eu achava que o problema era o câmbio, e trocando o câmbio ia resolver, só que daí eu cheguei até a cogitar num câmbio da LTU, né, que eu pesquisei bastante, era um custo-benefício, eu cheguei a comprar no AliExpress um câmbio desse, só que quando chegou, eu falei, cara, acho que é melhor já ir para um Deore mesmo, já que vai mexer, eu já vou mexer de uma vez. Só que daí já começou aquela questão, né, tem que trocar o cassete, tem que trocar o pé de vela e tudo mais, eu comecei a pesquisar e decidi pegar um kit de 11 velocidades, né, um Deore 5100 no AliExpress. Vou deixar o link aqui também para vocês de todos esses itens que eu comprei. E aí pesquisando eu ia comprar um cassete da Sunshine, aquele cassete de 11,52. Só que eu sou bem assim sistemático com essas coisas. Eu falei, cara, esse câmbio é para até 51 dentes, né? Pô, 52 é um só. E vi vídeos que a pessoa colocava e dava certo. E aí eu falei, cara, vou procurar alguma alternativa e achei esse cassete da Sunrace de 11,51, o MS8, que ele é específico, né? Na verdade, assim, ele é compatível com o Shimano e tem um escalonamento bem parecido. E eu vi alguns vídeos também, alguns poucos vídeos que eu achei no YouTube e rodava muito bem. O pessoal comentou bastante também da qualidade desse cassete, né? Que é um cassete que tem bastante durabilidade e é bastante confiável, apesar dele ser um pouco pesado. E aí eu achei também o link no Mercado Livre que já vinha o cassete e a corrente, né, específico para 11 velocidades, a corrente da KMC. E comprei. E aí faltava o pé de vela que eu ia também importar do AliExpress. Eu achei que seria um bom custo-benefício também e de qualidade importar o da Z-Race. Só que comparando os preços e com as taxas atuais que estão, né, inseridas nas compras do AliExpress, eu decidi comprar aqui no Brasil mesmo. Pesquisei a pé de vela da Absolute na versão Prime, com 34 dentes e achei um preço razoável e comprei também. Então eu montei esse kit, né, e aí gostei bastante no primeiro momento, só que antes de fazer toda essa troca, né, eu ouvia muito pessoal falar que tinha muita gente que não gostava, que preferia ainda o 2x9, por ter mais possibilidades de marchas, enfim, não falta nada, tinha gente que faltava marcha para andar mais pesado, tinha gente que faltava na leve, e aí eu comecei a ficar preocupado com isso, né, fiquei com medo de me arrepender, mas eu fiz aquela continha básica de você dividir o número de dentes, né, da coroa maior pelo número de dentes, né, do cassete da coroa menor e da maior, e você chegar na relação ali para você enxergar a proporção que você tem, né, que você vai ter de uma mudança para outra. E quando eu fiz essas contas básicas aí, eu vi que eu não ia perder praticamente nada. Então, com esse kit que eu tenho hoje, é basicamente o que eu tinha antes com a relação 2x9, né? Então, eu uso 34 dentes, 11 na menor e 51 na maior. Isso para mim tá mais que suficiente. Eu não sinto falta, né, de marcha pesada, só em alguns momentos assim que são bem assim raros de acontecer, na verdade, numa descida que você quer dar um gás a mais ali, você acaba ficando, né, sem. Mas acho que também já é um exagero, porque assim, na reta eu não tenho perna para andar tão pesado assim. Também na descida acho que é, da minha parte, na minha opinião, um exagero passar de 50, 60 km por hora, né? Acho que já é algo muito arriscado, né? Isso é uma opinião minha. Mas tem gente que gosta de pisar mesmo e acelerar e ir embora, mas eu acho que não é muito viável para mim, né? Se acontecer um acidente, eu só tenho a perder com isso. E para mim é um hobby, né? E eu não quero me machucar andando de bike. Mas é isso, então eu montei essa relação. Muita gente fala que não vale a pena você montar uma relação que não seja um kit fechado, mas a gente tem que pensar na realidade de cada um. Quando eu fui trocar essa relação, eu queria só trocar o câmbio, depois fui trocar a relação inteira e saiu por volta de R$900 só de peça e mais R$100 para montar. Se você pesquisar hoje uma relação, por exemplo, Deore 5100 fechado, né, pé de vela, corrente, cassete e tudo mais, câmbio, passador, passa dos R$1.500 muito facilmente. Se você achar por menos de R$1.500, não vai ser um milagre achar, mas eu fiz até uma pesquisa ontem mesmo, o mínimo que eu achava ali era 1.800 a
R$2.000, dependendo do que tinha incluso no kit. Até no AliExpress também já fica bem caro você montar, hoje tá inviável por causa das taxas, mas essa relação que eu montei, pra mim foi assim, muito bacana, tá rodando super bem, eu não tenho problema nenhum com ela. Eu precisei só uma vez fazer um alinhamento da gancheira, né, depois de um tempo de uso. Foi feito isso e no mais, assim, o câmbio roda super bem, me atende muito bem. E também uma questão que eu aprendi ao longo desse tempo, né, lá no começo especificamente, que era a passagem realmente de marchas da forma correta. Então, assim, às vezes eu, por falta de experiência minha, chegava na subida e aí pesava muito, eu queria trocar as marchas e colocava muita carga ali para trocar. E isso é um fator que também influencia pra caramba para durabilidade do sistema, né? Então, aquele kit que eu tinha já era bem singelo, bem fraco, e quando eu colocava muito torque ali, ainda piorava mais a situação, né? Tanto que depois que tirou o kit lá, tava torto o cassete, as coroas, tava torto o câmbio. Então, assim, realmente eu fiz um uso ali bem agressivo. Vou aproveitar também para deixar meu Strava aqui para vocês, né, o link, quem quiser me acompanha lá. Esse foi o vídeo específico da relação, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário. Lembrando que, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista lá, eu sou um cara bem iniciante, a minha ideia não é falar que você tem que pôr uma relação dessa, que essa relação vale mais a pena que um kit fechado, obviamente minha intenção não é essa, é apenas compartilhar a minha experiência, do que eu montei, porque às vezes eu vejo vídeos na internet que as pessoas colocam lá funcionando, mas não falam o que fez, como que é o uso, como que ficou depois de rodar mais de 1.000, 2.000 km, né? Então, assim, outra parte também interessante que eu cuido bastante dessa relação aqui, eu uso a cera da PPW, eu usava anteriormente a da Algu, mas aí eu vi que sujava muito a relação, mesmo andando no asfalto em locais que são relativamente mais limpos, né? E durava muito pouco ali, né, a cera, então eu coloquei a da PPW, mudou bastante. Eu faço também a limpeza periódica do sistema, desengraxo, né, limpo, seco, depois passo o PPW, espero secar por mais ou menos 6 horas, então todo esse cuidado eu tenho justamente para manter esse sistema mais conservado e evitar o desgaste prematuro. Então é basicamente isso, espero que tenha sido interessante para você esse vídeo também, se caso você tenha a intenção de colocar esse kit. E uma informação também importante que eu já tinha visto um vídeo na internet, depois que eu comprei o câmbio, que esse câmbio aqui ele também aceita 12 velocidades, inclusive o meu mecânico falou isso, ele falou, se você tivesse um passador de 12 velocidades, você poderia ter colocado. E voltando também um pouco atrás, por que eu não coloquei 12 velocidades? Porque eu pesquisando, tinha visto que pôr um cassete de 12 velocidades ia ter que mudar o cubo para micro spline. Tinha também os cassetes da Sunshine, que também são HG, que servem aqui de 12 velocidades. Mas aí pensando e tal, até pela minha falta de experiência um pouco, eu decidi colocar de 12 velocidades. Não me arrependo, repito que não falta nada para mim aqui. A durabilidade também da corrente e tudo mais acaba sendo um pouco melhor por ser uma corrente mais robusta, né? Segundo o que comentam, que eu espero que isso seja de fato verdade. Então é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário e tamo junto e até o próximo.